som. Paz, Senhor, para a amada igreja, amém? Bom podermos estar aqui, mais uma missão resgate de vidas, né? E essa missão resgate de vida, ela nasceu no coração do Senhor Jesus, né? Que se replicou para o coração do pastor Luiz Henrique, que já dorme no Senhor, e que tem incendiado todos os nossos corações. Porque missões, né, como nós sempre sabemos, nasceu no coração de Deus. E quando cheguei aqui, o Senhor colocou um versículo no meu coração, que se encontra aqui no Evangelho, em João, né, Epístola, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor, Ele nos amou de tal forma, né, o seu amor é um amor que nos constrange, um amor maravilhoso, a entrega dele por nós, né, pelas nossas vidas. O Pai entrega o seu Filho, e isso automaticamente gera em nós algo que faz com que nós também se aproximamos, né, de outras pessoas e, de certa forma, a gente consiga compartilhar o amor de Cristo. Eu estava lembrando de um filme que mexeu com o meu início de caminhada, né, com a minha caminhada cristã. Um filme antigo, que sempre quando eu vejo eu sinto o toque do Espírito Santo, que é A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal. E esse filme é um filme real, de fato aconteceu, porque ele fala de um pregador chamado David Wilson, né? Ele tem, há uns anos atrás, que ele partiu para o Senhor, e ele, um missionário, David Wilson, um missionário que morava no interior, lá nos Estados Unidos, e o Senhor o chamou para uma obra específica no centro lá de Nova York, lá no meio, onde tinha aquelas gangues daquela época, né? E ele chegou lá daquele jeito pacato, muito pacato, que veio do interior, mas a essência daquele homem era cheia do Espírito Santo de Deus. A cidade cheia de malícia, as coisas acontecendo, mas o que impactou foi o amor que ele recebeu, e o amor do Espírito Santo constrangia no coração dele, de forma que ele conseguia transmitir isso para outras pessoas. E aí, graças a Deus, ele conseguiu o apoio de uma igreja local, que foi uma base, e ele começou a ganhar aqueles componentes, né, daquelas gangues, e ali se formou uma grande igreja, e outros, Nick Jack, também continuou a pregar o Evangelho, dando testemunho, e almas foram saindo e foram sendo resgatadas. E quando a gente vê isso, o que a gente aprende, irmãos? Que cada um de nós, irmãos, temos uma missão, cada um de nós temos um chamado. O que é a missão resgate de vida? É um momento de nós lembrarmos, irmãos, que a semente do reino do Evangelho foi semeada também nos nossos corações. E a partir do momento que nós entendemos e nós temos essa chama do Espírito Santo em nossos corações, nós precisamos proclamar. Como bem o pastor Janildo falou no início, nós estamos nos últimos tempos. E os últimos tempos nos faz pensar em que estamos vivendo os últimos dias de pregação na face da terra. Os últimos dias de pregação, de anúncio da palavra, né? E a Bíblia fala que assim: pregar encontra fôlego, anunciar o reino. A Bíblia falar do meu amor. Então, irmãos, essa chama, que ela precisa estar, o que, irmãos? Acesa em nosso coração. E eu estava lembrando de algo muito interessante. Às vezes a gente fala que assim: Deus abriu uma porta para mim, que maravilha, que bênção. Deus abriu outra porta para mim, que maravilha. Deus abriu uma porta do emprego, Deus abriu uma oportunidade. Sim, Deus continua abrindo. Mas é muito interessante, irmão, quando a gente para e fala que assim: Deus abriu uma porta espiritual. Aleluia. Uma oportunidade de nós proclamarmos e falarmos do reino de Cristo. É muito bom quando uma pessoa chega e fala assim: aquela casa ali abriu, aleluia, está com as portas abertas para que a gente proclame o reino, para que a gente fale do amor, para que a gente fale da graça de Deus. Aí é um lar que abre a oportunidade de nós anunciarmos. E daqui a pouco vem a família, daqui a pouco vem o filho, e é uma família que estava ali passando um momento tão difícil. Daqui a pouco aquela família começa a se achegar e provar das bonanças que o reino do Senhor, ele proporciona para nossas vidas. Porque, na verdade, irmãos, nós sabemos que a vida cristã é de lutas e de vitórias, de lutas e de vitórias. E quando o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Mas a maior maravilha é quando a gente vê, irmãos,
uma alma, uma pessoa vindo para Cristo, e a gente vê que, aleluia, há muitas pessoas ainda com o coração aberto, irmãos, para Cristo. Então por isso, irmãos, que sempre quando eu venho para a missão Resgate de Vida, o meu coração se alegra, porque é mais uma oportunidade que nós temos, do que, irmãos? De proclamar o reino de Deus. E essa, irmãos, é a essência da igreja. Essa precisa ser a essência do povo de Deus. A igreja, irmãos, ela é sempre impulsionada pelo Espírito Santo. Nós somos incomodados pelo Espírito Santo para proclamar, para falar das grandezas. Eu estava falando eu dei um testemunho na igreja há um dia desses, irmãos, que eu tinha sido convidado para ir numa cerimônia fúnebre. Não foi, filho? Um sepultamento. E aí, irmãos, veio outras coisas, eu já estava me esquecendo, irmãos, e quando eu ia botar o pé assim para ir para a rua, o Espírito Santo falou que assim, volta porque tu tem um compromisso hoje para você, tu tem um compromisso para realizar, tu tem um sepultamento para tu realizar. Eu fui lá, troquei de roupa e fui para o cemitério, irmãos. Eu fui para um velório. Mas lá à volta tinha muitas pessoas que estavam vivas, mas que precisavam ouvir a palavra do Senhor, que precisavam receber o toque do Espírito Santo de Deus. E nós tivemos a oportunidade, irmão, de compartilhar da graça e do amor de Cristo. Porque, aleluia, a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, e foi isso que Jesus falou, é necessário vos nascer de novo. É porque quando nós nascemos de novo, nós somos tocados e movidos pelo Espírito Santo. A nossa vida passa a ser uma vida que é movida, nós somos conduzidos pelo Espírito, aleluia, para que a sua vontade prevaleça e permaneça na face da terra. Amém, igreja? Amém. E que nós possamos estar com essa essência no nosso coração, com esse entendimento, que nós estamos aqui para continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, vivendo em comunhão, vivendo em harmonia um com os outros, mas também anunciando o reino do Senhor. Eu lembro quando o pastor Gilson esteve bem dodói, todos mais preocupados. E fui lá para o Rocha Faria, lá ver o pastor Gilson. Falei, pastor Gilson, como é que você está, pastor? E como é que está isso, aquele outro? Não, vamos orar. O homem só quer saber de oração. E Deus levantou ele. E aí nós fizemos um culto de ação de graça naquele hospital. Que maravilha. Aleluia. Fizemos um culto de ação de graça no hospital. Quantas pessoas no hospital vieram correndo pedir oração? Deus não abriu uma porta ali, ou não abriu? Amém ou não abriu, igreja? Amém, glória a Deus. Olha, lembra que o filhinho do Douglas estava ali em um momento difícil, melindroso. Os medicamentos não faziam efeito, a infecção aumentava, o antibiótico não fazia efeito, a infecção aumentava. E ele chorava, ele ligou chorando. E nós fomos para a igreja para lá, os irmãos foram para lá. E daqui a pouco, irmãos, vinham pessoas pedir oração. Deus abriu uma porta lá ou não abriu, a igreja? Amém. E estavam pessoas pedindo oração, pessoas chegando, o menino levantou pela graça de Deus. Os médicos falaram que assim, o antibiótico está fazendo efeito, o antibiótico. É a graça de Deus que mexe com o metabolismo do homem, irmão. A graça de Deus. Mas nós não podemos perder a essência de quando Deus abre uma porta espiritual. Nós, como cristãos, temos que entender quando Deus está abrindo uma porta. Quando Deus está abrindo uma porta é quando um amigo te pede ajuda, quando uma pessoa se aproxima. Ou quando nós, no nosso íntimo, no nosso coração, nós somos tocados pelo Espírito Santo. É como diz no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, um jovem passa a Macedônia e nos ajude. Passe a Macedônia e nos ajuda. O nosso ouvido precisa estar sensível. Precisamos continuar com os nossos ouvidos abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Principalmente nesses últimos dias, tem muitas pessoas pedindo socorro. Mas olha para cá, existem muitos barulhos bem maiores, bem mais fortes, soando nos nossos corações. Porém, a sensibilidade do Espírito Santo nós não podemos perder. A voz do Espírito Santo, ela continua soando sobre o ouvido daquele que está com o coração aberto, porque há muitas almas que estão gritando por socorro
pedindo ajuda. Há muitas almas que estão presas em cadeias e grilhões, e só a graça do Senhor quebra. O que faz um chefe de quadrilha se converter e pregar pelo mundo afora. Mas quando eu olho para cada um de nós aqui, irmãos, cada um tem uma história de libertação, de restauração do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra continua soando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Essa palavra continua ainda muito forte nos nossos corações. E que nós possamos entender que Deus está cada dia nos tocando para avançar. Amém. E esse chamado, esse toque do Espírito Santo é diário. É diário. Nós precisamos estar atentos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo há de continuar movendo sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém? Glória a Deus. Dá tempo deles cantarem ou...